Você encontrou Mateus 7, verso 21? Nós vamos ler até o 27. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavras de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, o Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai as iniquidades. E ele continua dizendo a respeito dessa palavra de sabedoria, quem é que de fato ele escolhe? Então aqui, querido, não é pelas obras. Adiante ele vai dizer, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e este as pratica, assemelha-se a um homem prudente, em algumas traduções, a um homem sábio. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é semelhante a um homem prudente, que edificou, que começou uma construção, a construção da sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram-se os ventos, queridos, e combateram contra aquela casa. Foi um combate, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele também que ouve essas minhas palavras, mas ele não as cumpre, eu vou comparar este homem a um insensato. Em algumas traduções, a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos, combateram contra aquela casa, como foi na primeira casa, mas a diferença é o resultado. Esta caiu e foi grande a sua queda. Até aqui. Amém, queridos? Que o Espírito de Deus nos use para falar com você essa noite. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que Ele nos fale. Querido Deus, amado Senhor, não há um Deus como o Senhor. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é a vida, o Senhor é o ar que respiramos. Papai, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso amor, o Senhor é o nosso refúgio. Me faltaria palavras para dizer quem Tu és. Mas que a Tua igreja possa expressar genuinamente e verdadeiramente quem Tu és. Que nós possamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Aliás, todas as vezes que nós viemos para esse lugar bendito, como o Senhor tem falado de uma maneira poderosa. O Senhor tem acalmado o meu coração. O Senhor tem acalmado a minha mente. O Senhor tem fortalecido os meus passos. O Senhor tem ungido as minhas mãos. E eu penso que essa verdade tem acontecido no meio dos seus. Obrigado, papai, pelas obras maravilhosas que o Senhor tem feito em meio ao teu povo. Continua fazendo, porque é o teu povo. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Tudo que crê, diga amém. Amém. Amém, queridos. Antes de falarmos do texto propriamente dito, eu disse a você, querido, que há várias passagens na palavra de Deus que se fala desse personagem. Eu chamei assim, né, personagem, porque não tem um nome propriamente dito, mas alguém que Deus disse que é sábio, alguém que os olhos de Deus encontrou sabedoria. Não estou falando no nosso olhar, não estou falando no nosso julgar, eu estou falando de Deus dizendo que você é sábio. Que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Que o Senhor encontre em você sabedoria, amado. Amém, querido? Diga para o irmão que está ao seu lado, se tiver a liberdade, toca, que o Senhor encontre em você sabedoria, viu, Jonas? Sabedoria. Aleluia. 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 O Senhor não procura homens e mulheres endinheirados, com posições, com muitos bens nessa terra. O Senhor procura, eu penso, homens e mulheres como nós. Amém, queridos?
Eu não estou falando que há algum problema em ter riquezas ou bens, porque nós comeremos o melhor dessa terra. Mas eu estou falando que aquilo que me move, aquilo que me faz viver nessa terra, é agradar os olhos dele. E a Bíblia diz que o sábio, ele é alguém que Deus ama, e alguém que Deus zela. Você vai encontrar Salomão em Provérbios dizendo várias vezes a respeito de um homem sábio, de quem é sábio. No texto em que deu início a essa campanha, se você grifou, lá em Provérbios 21, 22, diz que o homem sábio é o que conquista a cidade, ele é um conquistador. E ele também é valente, porque ele derruba a fortaleza do inimigo. Salomão faz menção de um homem sábio, conquistador. Me chamou a atenção isso. É alguém que conquista, é alguém que persevera, é alguém que luta, é alguém que não desiste, é alguém constante. O sábio tem essas qualidades. A Bíblia diz que este homem, e no caso Salomão escrevendo a respeito da sabedoria, ele diz: o homem sábio, ele não só conquista a cidade, mas como ele derruba a fortaleza, aquilo que estava reinando sobre a vida dessa cidade. Na introdução da campanha, eu não sei se você estava aqui, e depois, na primeira semana também, o Senhor disse que nós devemos não só conquistar a cidade, e Ele chamou a nossa vida, né? A nossa própria vida de cidade. Você pode ampliar isso para a tua casa, você pode ampliar isso para os seus, você pode ampliar isso para Jaguariúna toda se quiser. Mas naquele momento, Ele disse que nós somos uma cidade e que nós deveríamos destruir as fortalezas que ainda estavam sobre a nossa vida. O que são as fortalezas? Geralmente, querido, a fortaleza é o que domina, é o que demonstra poder numa cidade. Quando você chega numa cidade onde ela tem o período medieval, ela viveu monarquia ou ainda vive como países, alguns países lá fora, você vai ver sempre uma fortaleza bem guardada. E você vai perceber, querido, que sempre se comenta: ali está o rei, ali está a rainha, ali está o poder da cidade. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Amém, querido? Mas Ele não é um intruso, Ele espera ser convidado. Se você convidar Ele para a sala, Ele vai estar. Se você disser para Ele, entre no quarto, Ele vai entrar. Se você disser para Ele, vai até no quartinho lá do fundo. Mas, pastor, vai abrir aquela bagunça. Querido, eu vou dizer para você, é lá que Ele quer arrumar. Geralmente é lá que Ele quer arrumar, no que está escondido. Você pode olhar como um quartinho escondido, você pode chamar como um lugar que você esconde de todos, que você não quer mostrar a ninguém. Às vezes esse lugar é tão escondido que nem o cônjuge sabe. Esse lugar é tão escondido que nem os outros membros da família conhecem. Se esconde. Querido, de verdade, com aquilo que nós temos vivido diante de Deus, é ali que o inimigo se esconde. É no que está escondido. Pode dizer para o teu irmão: no que está escondido é onde o inimigo se esconde. Querido, no que está escondido, é verdade, amado, no que está escondido é onde o inimigo reina, aonde está a fortaleza. Alguns homens, eles pensam que se eles esconder algo, somente aquilo ali está sendo afetado se ele contar. Na verdade, querido, aquilo está se alastrando e todas as áreas da vida desse homem está sendo contaminada. Da mesma forma que o Senhor quer ser um Deus pleno e governar a tua vida com a plenitude que Ele tem, o inimigo, querido, ele se contenta com um lugar, com uma área conjugal, área sexual, área do vício escondido, da palavra torpe, do comportamento defraudado. Enfim, querido, são áreas escondidas e intocáveis. São áreas que de fato
eu digo, eu não quero que ninguém saiba, porque me envergonha, mas não tomo uma atitude para destruir. O não tomar atitude é tolice. Por isso a palavra de Deus diz em Provérbios 21, que o homem sábio é o que conquista a cidade e destrói a fortaleza. Amém, querido? Digo, sábio conquista a cidade e destrói a fortaleza. Querido, nós vamos repetir isso até o final dessa campanha, até que isso entre dentro de você e nasça aí, querido, um fruto maravilhoso. Diga para o teu irmão, o homem sábio conquista a cidade e derruba a fortaleza. Amém, querido? Esse homem, querido, ele está disposto ao enfrentamento. Ele não é covarde. Ele está disposto a expor, a apertar se necessário for. Ai, mas vai ser nojento. Mas só assim que cura. Terça-feira nós tivemos a última aula da escada da fé. Querido, eu vi os tumores sendo apertados aqui. Foi maravilhoso. Eles saíram daqui curados. A disposição do Espírito Santo, o desejo, a vontade é entrar nesse quartinho escondido e espremer, e varrer tudo que tem que ser varrido. Mas isso tem que ter desprendimento. Tem que ter disposição. O homem primeiro tem que analisar a sua própria vida e dizer, é aqui, pastor, aqui é a área que eu mais sofro. É a área onde o meu pensamento não sai dessa coisa. Se deixar eu estou vendo, se deixar eu estou sonhando, se deixar eu estou trazendo para o coração. Querido, e terrível coisa é quando desce para o coração. Isso pode matar. Diga para o teu irmão, essa coisa pode matar. É, querido, diz para ele, alerta ele. É verdade. Mas o homem sábio, e é sobre ele que eu quero falar essa noite, ele conquista a cidade, ele derruba a fortaleza, ele está disposto, querido, a enfrentar o inimigo da sua alma. Ele está disposto, querido, a fazer a coisa certa. E é aí, querido, que eu vou para aquilo que Jesus falou a respeito de sabedoria também. O Salomão dá o exemplo de um homem sábio, conquistador, guerreiro, valente. Jesus, querido, de uma forma tão poderosa quanto, ele dá exemplo de um construtor. Ele chama o sábio agora de construtor. Primeiro ele era conquistador. Ai, pastor, mas eu achei sábio aqui na Bíblia fazendo outras coisas. Aleluia, querido, porque o homem sábio ele tem muitas habilidades. Vou falar de duas. Uma que eu já falei, conquistador. Conquista a cidade. Valente, derruba a fortaleza. Mas o texto em que nós lemos, Jesus fala que o homem sábio, ele constrói. E ele constrói o quê? Uma casa. Ele é construtor de casa. Que coisa poderosa. Digo, sábio é construtor. Diga para o teu irmão, o sábio é construtor. Aleluia. E um construtor comprometido com a palavra que recebe. O sábio é um construtor comprometido com a palavra que recebe. Porque a palavra de Deus, querido, diz que ele ouviu e ele começa a praticar. É uma das primeiras qualidades que eu vejo nesse homem sábio que Jesus está apontando. Ele é comprometido. Que poderoso. Ele recebe uma palavra, ele traz para a vida dele e ele faz dessa palavra um norte. É como se fosse um projeto dado por Deus e ele começa a analisar aquilo e ele diz, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Quando ele diz isso, esse plano, essa verdade entra dentro dele e o Espírito Santo começa a trazer para ele as primeiras fases do projeto. Por quê? Porque ele é obediente. Ele não só ouve, mas ele pratica. Alguns não querem ouvir e eles dizem, não, mas eu já quero a coisa pronta, eu não vou esperar esse tempo todo. É, querido, mas na nossa vida de caminhada com Cristo, se é uma coisa que nós temos que aprender a ser paciente. Ai, querido, fica paciente, viu? Pronto, falei. Diga aí pro teu irmão, fica bem paciente. Vai. Aleluia.
vai construindo, querido, a coisa bem feita, vai cavando esse alicerce. Aqueles que são construtores sabem, tem alicerce que o chão é duro, querido. Mas você está ainda nesse alicerce. Pastor, peguei um solo aqui que é uma coisa terrível. Então, o Espírito Santo ele tem paciência também. Do que você está falando? Estou falando desses solos aí duros. Não vai olhar do lado agora não. Tem coração, querido, que o alicerce é bem duro. Mas existem homens sábios que são comprometidos com a instrução que recebeu. O sábio, diz a palavra de Deus, é aquele que ouve e pratica o que Deus fala. O que Deus fala para ele é lei. Da onde você está falando? Estou falando lá da palavra de Salmos que nós falamos agora há pouco. Ele ama a lei do Senhor. Ele ama a lei do Senhor. Eu vou dizer de novo, querido. Ele ama a lei do Senhor. O sábio ama a palavra de Deus. Querido, você pode ir olhando para dentro de você mesmo, analisando a sua própria vida e procurando, querido, qualidades, algo que aponta se aos olhos de Deus nós somos sábios. Uma das primeiras coisas que eu encontro nessa pessoa que Jesus está falando é um homem que ama a palavra de Deus. Querido, ame essa palavra. Profetiza na vida do teu irmão, ame esta palavra, em nome de Jesus. Ame aquilo que Deus tem te falado. Querido, sai dessa fase, querido, de ficar contestando, perguntando, tentando mudar o projeto. Se não for do jeito dele, querido, não vai ser de jeito nenhum. Quantas vezes você já disse isso aqui, pastor? Milhões e milhões de vezes. Mas é a verdade. O Senhor sabe bem, querido, como construir esse edifício. O sábio é o que ouve a minha palavra e pratica. Ele é comprometido com a verdade de Deus. Ele não duvida, ele não questiona, ele simplesmente ama e por amar faz. O que você falou? Ele simplesmente ouve, ama e por amar faz. Enquanto a palavra for um peso, vai chegar um momento que você não vai fazer. Isso aconteceu já na sua vida, pastor? Muitas vezes. Enquanto eu militei contra, enquanto eu não tive o entendimento de tudo que Deus falava, eu não amei essa palavra e eu não fiz o que essa palavra me dizia para fazer. Quando nós passamos um degrau acima, não só ouvir, mas amar essa palavra, o fazer traz contentamento para dentro de nós. Não traz prisão, não é peso, não é religiosidade, não é porque o outro está fazendo, se torna meu norte, se torna minha base de vida. Amar o que Deus fala. Amém, querido? Eu não entro em debate com ele. Isso é coisa de menino. E o Paulo diz que chega um momento que nós temos que deixar de ser menino. Outra coisa que eu vejo, querido, que esse homem sábio, ele não só é aliançado com Deus, ele não só tem uma aliança com Deus, mas ele passa a ter uma aliança com a sua família de verdade. Ele começa a olhar para os projetos, e ele começa, querido, a pensar numa casa. Numa casa que não caia sobre, o teto não caia sobre a cabeça dele, nem da sua esposa e nem dos seus filhos. Eu vou dizer novamente, de um homem sábio, que ama Deus, que ama a sua palavra, que sabe que Deus projetou a família, e ele passa a amar o que Deus ama. Pastor, você está fazendo o quê? Toda a consequência, a sequência do que vai acontecer na nossa vida, quando nós descobrimos o amor de Deus. É fácil amar Deus a partir da sua palavra, e é fácil valorizar a nossa família.
E aquilo que eu vou construir sabiamente, passa a olhar o projeto que vai vir adiante. Eu vou construir a coisa bem construída, pastor. Mas por quê? Porque não vai cair sobre a minha cabeça, não vai cair sobre a cabeça da minha esposa, porque eu amo ela, e nem sobre a cabeça dos meus filhos. Você sabe, querido, que traição, prostituição, é como alguém que tira o telhado da sua casa e diz para o inimigo: toca onde quiser. Eu gostaria que você pensasse nisso. A prostituição, o ato de se relacionar fora do seu casamento, é a legalidade que o inimigo precisava e você deu de tirar o telhado e dizer: toca. O homem sábio, ao contrário disso, ele constrói a sua casa sobre uma rocha. Porque ele sabe, querido, que o vento vem e vem forte. O homem sábio, o vento, a tempestade, as muitas águas, isso não é desconhecido para ele. Ele sabe que virá, porque o vento vem sobre a casa do ímpio, sobre a casa do crente. Mas a sabedoria me faz preparar para o dia mau. Ai, querido, você deveria contar. A sabedoria nos faz prepararmos para o dia mau. Diga para o teu irmão: a sabedoria nos faz preparar para o dia mau. Aleluia. Essa tempestade vem como? Querida, ela vem para destruir. Olha, eu vou te dizer, viu? Geralmente no meio dela, tem lá os capetada toda. Você está pensando no quê? Querido, eu estou falando o que acontece. Aliás, teu adversário, querido, não são pessoas. Não é o vento natural. Todos nós, querido, ao aceitar Jesus, nos tornamos inimigos do adversário que era adversário dele. Satanás te odeia. Ô sábio, dá glória a Deus. Satanás te odeia. Eu também odeio ele. Está tudo certo. Eu e ele, querido, não nos suportamos. Você também é assim? Diga para o teu irmão: não suporta aquele cão. Pode dizer para o adversário, querido, ouvir. Então, querido, mas só dizendo isso, ele não faz nada contra você, ele está militando o tempo todo. E não se engane, a tempestade vem. E se eu não for sábio, querido, para construir direito, para fazer conforme a instrução do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o telhado que você deve colocar, as paredes como deve ser feita, mas principalmente, Ele diz para você: constrói sobre uma rocha. Edifica. Ai, mas vai levar mais tempo. Ai, você está preocupado com o quê? Faz do jeito dele. Ai, pastor, eu estou numa geração que é tudo instantâneo. Não aguento esperar 1 minuto e meio da pipoca no micro-ondas. Você é assim também? Querido, mas esse alicerce vai ter que ser bem feito. Mas por que tem que ser assim? Querido, depois que você ama Ele, você confia nele. E aí você para de perguntar por que é assim, por que o tijolo é deitado, por que é tijolo inteiro, por que do lado de dentro pode ser meia parede. Você para, querido. Por que a ferragem tem que ser grossa? Ai, querido, cavuca, faz. Faz do jeito dele. Porque na tempestade, querido, essa casa vai suportar. Você crê nisso? E se ela não cair? Ai, querido, você vai proteger os seus. Teu cônjuge é importante. O céu está te perguntando. Teu marido é importante. Tua esposa é importante. Teus filhos são importantes. Então constrói bem essa casa. Porque se a laje cair, querido, eles serão atingidos. O homem sábio, ele é comprometido com a instrução de Deus. O homem sábio, ele é aliançado com Deus e aliançado com a sua família.
E homem sábio sabe que precisa fazer certo hoje para resistir amanhã. O que você está vivendo hoje, querido, certamente foram os alicerces feitos ontem. Mas aquilo que eu vou viver é o alicerce feito agora. E agora eu não vou errar. Querido, você tem um instrutor agora, você se tornou um sábio. Ai, querido, em nome de Jesus, faz a coisa certa a partir de agora. Porque amanhã o vento vai vir. Isso não é profecia. Na nossa vida, querido, é desafio diário. Mas tem o dia que o vento vem, querido, de uma forma terrível. Ele assopra. Ele combate. Você já viu isso? Vento combatendo. Ai, querido, tem uns que vêm para arrancar a casa. É diferente da chuva que vem de vez em quando, às vezes como brisa, né? Essa até refresca. Estou falando de ventos e tempestades que nós iremos enfrentar. E aí, querido, tudo aquilo que foi feito em Deus é o que vai permanecer. Querido, estou profetizando de olhos abertos. Tudo aquilo que você está fazendo em Deus é o que vai permanecer. Viu, querido? Tudo que você está construindo em Deus é o que vai permanecer. Diga para o teu irmão, tudo que você está fazendo em Deus é o que vai permanecer. Quem me garante isso? A rocha. O firme fundamento me garante. Vai vir. Vai combater. Vai soprar. Mas não vai cair. Ele é maravilhoso. Tua casa está firme, viu, querido? Tua casa está firme, em nome de Jesus. Aleluia! Não dê destaque, querido, para as lutas e tempestades, porque todas elas serão passageiras. Mas aquele que é sábio, ele tem uma vitória conquistada que é eterna. Abra bem os teus ouvidos espirituais e ouça. Todas as lutas que você vai enfrentar são passageiras. Mas aquele que é sábio, ele tem uma vitória eterna. Já conquistada. Quantos creem nisso? Uma vitória conquistada naquela cruz, e aquela cruz tem a ver totalmente com a minha vida. Quando ele conquistou, eu também venci, e ele depositou na minha conta todas as vitórias que ele conquistou. Pensa, querido, você numa conta que o Senhor depositou lá, toda a vitória adquirida naquela cruz. E você tem um cartão para baixar as vitórias. Todo dia, querido, é vitória e vitória. Estou precisando, vai lá e baixa. Mas tem saldo? Tem, querido. E as lutas vão passar. E o saldo permanece eternamente. É por isso que a Bíblia diz, querido, que nós somos mais que... Você sabe disso de verdade? Diga, eu sou mais que vencedor. E essa é a vida que você tem vivido? Porque a vitória foi conquistada, ela de fato está lá, disponível gratuitamente para aqueles que são dele. O inimigo não tem a senha. O ímpio não tem a senha. Os homens naturais, mas foram todos criados por Deus, mas não tem a senha. Os saldos são para os filhos. Pensa nisso, querido. Eu poderia estar falando essa palavra de tantas maneiras, mas ele resolveu mandar dizer para você: eu sou o pai, abri uma conta, depositei tudo lá para você, está disponível, seja sábio para usar. Pastor, pode baixar tudo e ir lá para o shopping? Não, também não é assim, criatura. É o que você precisa. O que eu vou pegar hoje? O que eu preciso.
E amanhã, o que eu preciso? Ai, pastor, mas se eu precisar de muito, você vai ter. E de pouco, você vai ter. Porque tem dia, querido, que você precisa comprar uma coisa que custa muito. Estou dando exemplo. Você vai ter. Ai, mas isso não é tanto assim. Mas você vai ter. Olha, Ele se agrada em abençoar seus filhos. Ele se agrada que tudo te vá bem. Mas essa relação, querida, é construída. Não é no dia da tempestade. É antes. Em 16 anos de ministério, eu já vi muitas pessoas entrarem por essa porta com uma tempestade, querido, na vida delas. E elas vêm buscando tudo que você já tem. Você sabe que Ele é maravilhoso, né? Ele quem? A pedra, o bom pastor, o noivo. Chama de como você quiser. De uma coisa eu sei, Ele é maravilhoso. Ó, quem ama a palavra ama Ele, viu? Quem ama Jesus ama a sua palavra. Quem ama a sua palavra ama Jesus. Eles são um. Ele era o Verbo, habitou entre nós. Quem ama Jesus ama a palavra. Quem ama a palavra ama Jesus. Eles não se separam. Eles se tornam obedientes à vontade dEle. Eles vão construindo relacionamento. Eles vão edificando uma construção. E no dia da tempestade, ela não cai. Vamos ser sinceros, querida Filadélfia. Se na nossa vida tudo é a base de relacionamento e construção, por que eu quero mudar isso quando eu falo com Deus? Por que eu quero tudo rápido, sem ter construído nada? Por que eu desejo que Ele me proteja, que Ele mantenha a minha casa com telhado, enquanto o vento vem, se eu não movi uma palha para construir nada? A nossa vida em Deus, querido, é semeadura. Ai, pastor, mas eu conheço alguém que fez lá as coisas loucas da vida e Deus agiu. Misericórdia. Eu não estou falando da misericórdia hoje, porque ela te segue, ela te persegue. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Estou falando mais do que bondade e misericórdia. Estou falando de um lugar, querido, onde eu não arredo meu pé por nada. O mundo convida, mas pode gritar. Passou ali, deixa passar. Chamou lá atrás, mas não é meu lugar. Eu não tiro os olhos dele. Ele me atrai. Quem é que te atrai? E quando o vento soprar, estou terminando, eu vou confiar. Mas por que você confia? Porque eu fiz o que deveria ter sido feito antes. E se o vento soprar, eu vou resistir. Por quê? Porque eu fiz o que deveria ter sido feito antes. Constrói bem feito agora, viu, querido? Vou te dar um conselho do céu. E é o que eu peguei para mim, de verdade. Tudo que você projetar, constrói junto com Ele. O Espírito Santo quer ser o teu ajudador. Quer construir algo de verdade nessa terra, querido?
Tem homens que, quando ouvem essa mensagem, querido, até a mente deles tem dificuldade de receber. Eles estão aqui fisicamente, mas eles não estão de coração. Eu consigo olhar e eles estão totalmente dispersos. Mas há aqueles, querido, que estão com as mãos estendidas e dizendo: eis-me aqui. Me ensina a fazer tudo de novo. A parede foi construída torta. Pai, eu não me preocupo mais com prejuízo, eu quero o Senhor. Eu não vou dar jeito nessa parede torta, porque eu sei que o Senhor abomina coisa torta. E se crescer, ele vai lá, passa o plumo. Porque o plumo está na mão dele. Não é assim que faz na parede, Fernando? Que é construtor? Ó, estou fazendo propaganda, hein? Se for construir uma casa, o Fernando faz. E se tiver torto? Ai, que ele não vai dar certo. Porque quanto mais levanta a parede, mais a marmota aparece. É, não é, Fernando? Ai, mas ninguém está vendo, não está vendo enquanto está pequeno. Deixa crescer para você ver. Vira um monstrinho. Ai, põe argamassa, põe reboque grosso, não vai prestar. Um dia você mudou, pintou tudo, lá o reboque grossão cai. Ai, meu Deus. A coisa torta aparece. Eu sei de uma coisa, querido. Quando o firme fundamento é Ele, nós não seremos abalados. Diga para o teu irmão: nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados, querido. Aí, pastor, mas eu tenho feito uma coisa aí que o Espírito Santo me mostrou, não vai prestar. Olha, querido, então conselho: busca azeite enquanto há tempo. Nós temos vivido uma época de apostasia, né? Distanciamento do que é de Deus. Apostasia significa distanciamento, esfriamento da verdade que é de Deus. Mas quando eu olho para a igreja de Jesus de verdade, eu vejo o pleno amor. Ó, teve até um barulho aí. Ela está mais íntima. Ela está mais próxima. Querida, ela não abandona ele por nada. Tudo que ela faz, ela pensa nele. Ai, não olha para mim não, olha agora para dentro de você. Tudo que esse sábio faz, ele pensa nele. A palavra se tornou a vida dele. Será que nós estamos vivendo isso? Ai, pastor, isso está tão distante de mim, mas é possível. Viver a vida dele. Os que são assim, eles começam a dizer: não, mas eu, mas... Se você está apaixonado hoje, querido, essa casa vai se tornar isso. Ele. Não mais eu. Quem é que mora aí dentro? Quando Cristo é Senhor, vou terminar aqui. Quando Cristo é Senhor, quando Ele mora dentro, porque Ele se desfez da sua glória e veio viver com os homens com o plano de salvar você. Ele subiu e enviou o Consolador. Quando Ele enviou o Consolador, Ele diz: vou morar num lugar, mas é a minha casa favorita. Aí Ele viu você e falou: é ali. Se fez pequeno, morou dentro de você. E agora? Você se tornou inabalável. Quem é contra esse Deus aí, querido? Quem há de vencer esse Deus? Mas Ele está onde? Ele está aqui.
Ele é comigo. O inimigo fica lá, querido, só meio ao derredor dizendo, vai ter um momento que ele vai ficar sem o Deus dele. Ele vai perder o tempo dele. Porque esse Deus, querido, vai fazer parte dos meus dias. Mas o final de semana dá um desconto, né, pastor? Já estou aqui na quinta. Não é assim? Já estou aqui na Santa Ceia. Pergunta, querido, para o apaixonado, para o sábio que descobriu Deus através da palavra, se um dia por semana para ele está bom. Ele é fominha por Deus. Pode olhar para baixo assim, um dia da semana para você tá bom? Pergunta para ele, um dia da semana tá bom? Só um dia da semana? Assim, que Deus fala assim de olhar assim meio para baixo, porque vai que o irmão só vem uma vez. Ai pastor, final de semana eu quero a farra. Querido, eu estou orando para ele voltar no final de semana. Estou orando para ele voltar nas tuas férias. Você sabe que tem crente que nas férias nem Bíblia leva. Estou de férias, pastor. Isso não é amor, querido. Isso não é amor. E no dia da tempestade, querido, se você que é homem, quer proteger os seus, você pensa nele que é Deus com relação a você. Vou terminar dizendo isso. Eu já falei de terminar várias vezes, né? Se nós que somos homens sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais esse Deus com relação a você. Se eu penso em proteger os meus com o recurso humano que eu tenho, pastor, em fazer a coisa bem feita, em pensar neles, em trabalhar por eles. Se é importante para você e você ama Deus, é importante para Ele também. O que é importante para você que ama Deus, é importante para Ele também. Por isso eu declaro, você não vai ser abalado, viu, querido?